Vale FM. Para a nossa entrevista do dia, recebo aqui nos estúdios da Vale FM, com muito prazer nessa manhã, ele que é nosso representante, né, na Câmara Municipal de Vereadores e vai falar não só sobre o seu trabalho parlamentar, mas no ano eleitoral, o qual nós estamos vivenciando, já temos alguns apontamentos aí, né, sobre as pré-candidaturas. E é também sobre isso que eu vou conversar hoje com o vereador Maicon Campos Esgrotti. Maicon, muito bom dia, prazer tê-lo aqui novamente, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. O prazer não é só seu, é meu também, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui trazendo as notícias, as informações, tanto da Câmara e daquilo que se aproxima, que é o pleito do ano de 2024, o qual dará aí conhecimento à população, após a eleição, óbvio, de quem serão os governantes, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo dos próximos 4 anos. Nós falávamos aqui em off sobre essa época bacana que nós estamos vivenciando aqui em Tijucas, que é o mês de aniversário da cidade, festa do Divino Espírito Santo. É uma data especial para quem gosta da cidade de Tijucas, né, meu caro Maicon? Sim, Sidney. Tanto que a cidade comemora aí seus 164 anos, com inúmeras entregas do Poder Executivo aos munícipes, que vão desde praças a ruas e calçamentos e asfaltos no interior. É uma programação bem extensa, a qual a gente recebeu e tem participado de forma ativa na cidade. Realmente é um desafio aqui estar presente em todas. A logística tem que ser boa, mas a gente fica extremamente contente de poder estar participando disso. A exemplo da semana passada, onde participamos da entrega de 2 praças, tanto a da Praça de São Pedro, da Joia, quanto a Praça do Coroado. 2 praças que ficaram lindas, e na Praça do Coroado ainda tive a felicidade de poder compartilhar com uma emenda impositiva do deputado Altair Silva, a qual destinou e revitalizou aquela praça, e hoje posso dizer que é uma das praças mais bonitas de Tijucas. É verdade. São locais de convivência que a nossa comunidade consome bastante assim no seu momento de lazer, né, vereador? Sim, Sidney. E o Coroado é um bairro bem antigo, né? Uma localidade, ele até não é um bairro, né? É um loteamento? É um loteamento, então, bem antigo e merecia. Aquela praça, ela estava com as raízes das árvores todas expostas, precisava daquele carinho e a comunidade ficou extremamente feliz com a revitalização integral daquela praça. Inclusive com brinquedo para as crianças, academia, bancos novos, iluminação, ficou muito linda. Verdade, merecido aí aquela comunidade tão querida do bairro Coroado no centro de Tijucas. Ô Maicon, se a gente for resumir tudo isso, né, a gente vem falando gradativamente aqui os eventos do aniversário da cidade de Tijucas, no momento em que se celebra 164 anos da cidade, um ano eleitoral, findando uma gestão, né, de 8 anos aí, encabeçada pelo prefeito Eloy Mariano Rocha, você como vereador, né, que tem a função não só de propor as leis, mas também de fiscalizar as ações do executivo. Como é que você definiria a cidade nesse momento? O Sidney e os ouvintes que nos acompanham, um avanço impressionante. Nos últimos 7 anos e meio, completando-se quase 8, né? A gente viu assim que tanto o interior quanto até o centro da cidade, inúmeras praças entregues, Avenida Beira Rio, os asfaltos do interior, se formos olhar aí os últimos 20, 30 anos, não foi feito o que foi feito nestes últimos quase 8 anos. Então a gente fica assim com o sentimento de que estamos no caminho certo. Também sempre relato, né, Sidney, que essa felicidade ela se vem de forma a demonstrar que até acabei revisando a questão de não ir ao pleito e hoje colocar sim o nome à disposição por conversas que a gente teve com o próprio prefeito no gabinete, mas digo para você, sempre comento, sou o vereador de situação, mas às vezes a gente não concorda com alguma situação. Sim, e sempre tive a liberdade e o dever de apontar isso para o prefeito, né, por não concordar às vezes com alguma coisa, mas eu sei que o chefe maior é ele, o poder de decisão está na mão do executivo e não do legislativo. Mas eu aprendi na minha vida profissional que eu não fico apontando só os erros sem dar sugestão. Às vezes a gente não concorda com alguma coisa, vê que tal situação não é adequada, a gente aponta, conversa com ele, seja na Câmara através de indicações ou requerimentos, ou conversando propriamente com ele nos bastidores. E a gente sempre leva a solução também, porque só apontar é muito fácil, claro, né? Claro. Só criticar e achar que todo mundo está errado e você está certo, não é assim que funciona. Então a gente sempre aponta e dá sugestões, e essas sugestões que venham a melhorar. Porque uma cabeça pensante é uma situação. Várias cabeças pensantes, às vezes o gestor
ele tem que ir dimensionando isso, avaliando, equalizando isso, para daí sim ver qual é a melhor ação. Mas com certeza ele é o chefe maior e a decisão cabe a ele. Muito bem. Então, já que você antecipou, eu te pergunto, né? A virada de chave para a decisão, então, de concorrer ao pleito municipal para a majoritária, né? Como pré-candidato a prefeito de Tijucas, veio só dessa conversa? O que mais te levou a essa decisão? Que nós já tínhamos até, né, ouvido aí, o Maicon desistiu da candidatura e agora volta aí já se projetando, né, como pré-candidato a prefeito pela situação. Como é que foi construído isso? Sidney, essa questão do Maicon, da desistência do Maicon lá em setembro do ano passado, isso faz parte do passado. Então, após essas conversas com o prefeito no gabinete, não foram uma, nem duas, nem três. Então, realmente a gente entendeu que ele tinha essa vontade de que o Maicon tivesse o nome à disposição como pré-candidato, até porque a gente nem pode falar ainda que é candidato, claro, mas como pré-candidato, e assim a gente, depois das nossas conversas, a gente conseguiu apontar para ele, não, prefeito, a gente estará junto para ajudar, para somar, e o motivo, sempre falo assim, o motivo é um só, Tijucas, Tijucas, Tijucas. Você tinha, não vou dizer, não são adversários, são concorrentes à altura também com bastante relevância, né, para se projetar como pré-candidato da atual situação. Como o seu próprio colega de bancada, o vereador Rudinei Amorim, como o próprio vice-prefeito, Sérgio Fernandes, coisa querida, e que agora, né, já se destaca então aí a escolha do seu nome, Maicon. Como é que você vê essa decisão? Eu vejo, Sidney, com muito respeito aos dois nomes, o Sérgio mesmo, por ser vice-prefeito e um grande amigo tanto da família quanto da parte empresarial e pessoal de longos anos. Então, aos dois eu desejo um forte abraço nessa segunda-feira e digo que vejo a situação com total respeito e também com pedido de apoio a essa situação, de que a gente sempre conversou nos bastidores que se fosse outro nome também a gente estaria apoiando. Obviamente que nesse momento a gente entende que o barco dá uma balançada, né? A pessoa às vezes fica um pouco triste e tal, mas temos que entender que só é possível colocar um. Certo. Isso não é definitivo ainda, que é o nome do Maicon, porque estamos nesse trajeto, mas o apontamento está sendo direcionado para que seja de forma unânime isso. E a gente vai conversar isso, obviamente, em reuniões, a exemplo da que foi feito do evento do Progressista, há 2 semanas atrás, e tivemos a felicidade de receber um apoio imenso naquele evento. Estavam lá presente tanto a equipe do 55, quanto a equipe do União Brasil. Então o time, né? A gente fica feliz de ter esse sentimento de que a coisa está dando certo, que vai dar certo esse projeto. E a gente vai caminhar junto, abraçados. Então eu desejo aos dois assim, que estejamos juntos, e o meu muito obrigado pelo entendimento da situação. Pois é, aí você falou agora, Maicon, de um tripé que a gente já vê uma construção, né? Que é do seu partido, Progressistas, do PSD, que é o partido do atual prefeito de situação, do União Brasil, né? Que também tem vereadores importantes hoje na Câmara Municipal de Vereadores, e é claro, né? Os partidos periféricos aí que compõem as antigas coligações com esses partidos. Mas isso não está ainda fechado, né? Porque nós temos aí na parada um MDB, que geralmente faz a oposição à atual situação que nós temos, e nós temos também um PL não é nem reconstrução, é em construção nesse momento, em Tijucas, né? O PL que não tem tradição nenhuma no município, embora tenha nomes fortes, como o do próprio governador Jorginho Melo, como do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um peso enorme, né? Quando a gente fala de auxílios. E como é que você vê essa situação, Maicon? O Sidney e os ouvintes, sempre tivemos essa união e vamos mantê-la, certo? 11, 55 e 44. Sabemos que no último pleito, o 55 foi de chapa pura, sempre teve o apoio, e as próprias palavras do Eloy sempre são: aqui são só siglas e nós somos um grupo unido. Então não tem como ter os 3 partidos colocados na disputa para o executivo. Não tem como ter. Certo. Então, obviamente que um fica de fora. Na última eleição, ficou 2 de fora, porque o 55 foi de chapa pura. A gente sempre entendeu isso, respeitou e sempre estivemos juntos dentro do mesmo barco. E de forma até a não balançar o barco. E sim fazer com que ele vá da melhor maneira possível e mais tranquila. Então agora, obviamente, que essa decisão de qual partido irá ocupar, qual nome irá ocupar para prefeito, para vice, como pré-candidato, e logo muito próximo, daqui a algumas semanas, já apontando o nome de forma efetiva, Sidney,
Então a gente vai ter muita reunião, vai ter muita situação que a gente vai ter que escolher quais as siglas. E obviamente que essa decisão ela acaba não sendo do Maico sozinho, Claro, e sim do grupo político. E a gente vai fazer isso com muita cautela. Então, quando você perguntou dos outros dois partidos, a gente entende que uma composição aqui com o 15 ela é muito distante. Isso Ela lógico. Ela não acontece. Mas Não é que tem- nesse meio termo nós temos um PL aí, que ainda não definiu, né, meu caro Maico? Já tivemos conversas sim com o PL, a gente buscou essa aproximação e estamos de portas abertas para eles. Isso é uma coisa que, se viesse a se concretizar, ficaríamos muito felizes até pela proximidade que poderíamos ter do governo do estado, mas estamos à disposição para conversar. Os dois nomes que estão lá, tanto o Fernando quanto o Tiago, não são meus amigos. Fernando, amigo de bancada, filho de ex-prefeito também, Verdade. e o Tiago também é um empresário que está aí colocando o nome novamente à disposição como pré-candidato. No último pleito ele já esteve como segundo colocado nas eleições. Então, assim, de forma muito natural, a gente está de portas abertas, mas obviamente que nós temos um grupo formado e a gente respeita primeiramente esse grupo. Então, nós não podemos olhar lá para o terreno do vizinho e achar que não temos um time capaz dentro de casa. Temos sim. E essa composição ela é muito bem estudada, pensada com várias cabeças juntos para tomar a melhor decisão. Que às vezes uma decisão errônea, nesse momento, compromete o resultado da eleição. Certo, maravilha. Agora vamos, para a gente pontuar, pensar no desafio, né? Você tem uma grande experiência do executivo dentro da própria casa, né? Que é o pai, o senhor Wilson Sgrotti já foi prefeito da cidade. O senhor tem a sua experiência como vereador. O senhor tem a sua experiência como gestor, né? De uma grande empresa da cidade. Mas temos uma cidade que está em plena, né, expansão nesse momento, com desenvolvimento muito acelerado e precisando de praticamente tudo, né? Uma expansão na infraestrutura, uma expansão em saúde, em educação. E como é que você vê esse desafio lá na frente? Isso não dá um frio na barriga, Michael, de pensar? Ô Cid, eu falo para você com muita transparência, com muita humildade, amigo. Eu já enfrentei bastante desafios lá na empresa. Entre 2015 e 2020 foram desafios bem árduos, de muitas madrugadas, estar de pé, tocando até de noite. E a gente sempre entendeu que o trabalho se faz necessário, principalmente em situações igual essa que você está mencionando do município. Claro. A exemplo disso, a gente vê o nosso prefeito já, de forma incansável. Essa escola eu também tive, e tenho. Né? Obviamente que quando as coisas estabilizam, a gente entra dentro de uma normalidade. Mas ter essa garra, essa determinação, essa vontade de fazer acontecer, isso já está dentro de mim. Entendeu? Então isso é uma situação que eu aprendi na minha família. Junto com meu pai, isso é de criação. Sempre vi meus pais muito determinados a vencerem na vida, a fazer sempre o melhor e com uma forma a zelar pelo nome. Qual o nome? O nome dos nossos sobrenomes que nós carregamos. Eu hoje tenho o sobrenome Campos e tenho o sobrenome Sgrotti. E tenho muita honra de toda a história desses dois sobrenomes eles carregam. De pessoas realmente que venceram na vida com muito trabalho, de forma árdua. Então a gente carrega isso. E manter isso de forma a ter sempre, a dar o nosso melhor, seja no privado ou seja no público, isso aí está na nossa essência. Então vamos construir isso. Se tivermos êxito no pleito lá no dia 6 de outubro, a gente vai trabalhar muito para a cidade, de forma a planejar, entender o que a cidade mais precisa nesse momento, de forma urgente. Por quê? O Eloy foi um ótimo gestor, mas o Eloy não conseguiu fazer tudo. Claro, lógico. Numa cidade em crescimento que nem a nossa, nenhum prefeito consegue fazer isso tudo. Fica muita coisa e muita coisa se faz necessária a cada ano que passa. Então você mesmo mencionou, seja na infraestrutura, seja na educação, na saúde, a gente vê postos de saúde aí que precisam ser triplicados, quadriplicados, é exemplo do da Joia, do de Areias, crescimento assim de loteamentos numa velocidade estonteante. Isso. Então isso vai requerer um engajamento muito forte, não só do prefeito, mas de todo o secretariado, de todos os cargos comissionados, de suma importância dos cargos efetivos, muito trabalho. Se nós não fizermos esse planejamento, e eu digo para você que esse planejamento, tenho comentado isso em falas, em reuniões, esse planejamento, Tijucas precisa passar por um momento que ele não pode mais planejar só os 4 próximos anos. Nós temos que buscar, junto a Porto Belo, buscar pessoas de destaque lá dentro do COC, das principais empresas, a CIT, CDL, há muitas mãos, o próprio judiciário junto, botar uma mesa redonda grande e ali traçar um planejamento para a cidade do que a gente pode fazer nos próximos 20 anos
para a cidade ter um salto. Mas esse salto seria para quem? Os administradores se honrarem daquilo que fizeram, esse grupo? Não. Para a população. Para a população ter uma cidade agradável, confortável, com atrativos para outras empresas de qualidade virem para a cidade e nós podermos melhorar a base salarial de toda a população. É uma engrenagem muito delicada, só que se ela for bem estudada, bem planejada, com o apoio da classe empresarial, aquelas parcerias público-privadas que a gente diz, nós com certeza conseguiríamos ter uma rota, um traçado para seguirmos nos próximos 20 anos, independente de qual gestor estiver na cadeira. Claro que todo gestor ele deixa sua marca. Seja um exemplo do Eloy, a quantidade de asfaltos que fez no interior, quantidade de praças que está entregando, essas reformas nos colégios, nos maiores colégios da cidade, o número de ruas pavimentadas, 245 ruas, sem nenhum real a mais do contribuinte. Então são situações e essa é a marca do Eloy. Mas temos que entender que Tijucas precisa de mais ponte. A parte de mobilidade está realmente prejudicando a vida da população, porque nós não temos só o trânsito da nossa cidade, sim, é trânsito do Vale. Verdade. Sidney, o desafio é grande e eu estou me colocando à disposição como pré-candidato e digo para você, óbvio que não sabemos tudo, não sei tudo, mas sei de uma coisa, que vontade, garra e determinação e a minha caixinha de ferramenta com sugestões, onde estive 20 anos ao lado do meu pai ali na empresa, estou, né, ao lado dele, durante já 20 anos, minha formação é na área de saúde. Digo para você que com certeza não faltará força, determinação e equipe para a gente dar solução para os principais problemas da cidade num curto e médio prazo. Bom trabalho, microfones da Vale FM, as ordens aí para quem se predispõe a melhorar a cidade e, consequentemente, né, como Tijuca está bem centralizada entre algumas regiões, melhorar a vida do povo da região também. Sidney, não poderia deixar de mencionar que hoje faz uma semana que começou o asfalto da Hercílio Luz. Com certeza a obra para marcar e fechar com chave de ouro a administração do Eloy. Ainda tem mais coisa por vir, mas essa realmente num eixo central da cidade. Só digo a toda a administração parabéns ao prefeito Eloy, a toda a equipe, com recursos próprios, menciona-se aqui, que a gente fica muito feliz quando se vê recurso externo também, mas fazer com recurso próprio mostra a determinação e o cuidado que se tem com o financeiro da empresa, da empresa chamada Prefeitura. Isso, da empresa chamada Tijucas. Tijucas, então assim, parabéns, estamos muito felizes com o que estamos vendo, mas não podemos esquecer que temos uma demanda grande pela frente, igual a gente tem visto e conversado muito sobre mobilidade. Precisamos sim achar soluções de curto e médio prazo para alguns problemas. Sidney, muito obrigado. Aos ouvintes, uma excelente semana. Ainda hoje temos Festa do Divino, amanhã temos Festival de Talento, quarta-feira à noite temos a sessão solene da Câmara de Vereadores, muitos eventos acontecendo na cidade e nós estamos aí de braços abertos a dar o nosso melhor por essa cidade. Por isso que digo que o motivo do retorno é sempre o mesmo. Tijucas, Tijucas, Tijucas. Obrigado mais uma vez, Maicon Campos Grotti, vereador de Tijucas, já pré-candidato, né, à Prefeitura Municipal no próximo pleito eleitoral de 6 de outubro.